Como eu falei no vídeo de ontem aqui no canal, nós não poderíamos aceitar nenhum resultado diferente do que a vitória contra o Real Tomayapo na noite de hoje. Independente se fosse time titular, time misto, time reserva, o sub-20 que fosse. E isso não é desmerecer o Tomayapo, mas é saber o tamanho que eles têm perto do Internacional e a qualidade técnica que o adversário tinha em relação ao Internacional. E o Inter conseguiu a façanha de não vencer um semi-amador, um quase amador, um time que talvez brigaria para não cair no Campeonato Gaúcho dentro do estádio Beira-Rio. E eu não tô aqui para criar teoria de conspiração, nem jogar toda a culpa em A ou B. Afinal, o time inteiro novamente jogou muito abaixo. E quando eu falo abaixo do que este mesmo Inter, treinado por este mesmo treinador, há não muito tempo apresentava. Poxa, há não muito tempo a gente falava, olha, é um Inter que amassa o adversário, é um Inter que faz marcação sempre em cima, que fica sufocando os adversários, que busca o ataque os 90 minutos. E esse Inter parece que sumiu. E tem coisa muito estranha nessa história, e repito, eu não tô aqui para criar teoria de conspiração, mas é muito estranho como o Inter caiu de produtividade em tão pouco tempo, de uma hora para outra. E eu sei que alguns aqui podem falar, como já falaram algumas vezes, o Inter vinha se destacando contra times fracos do Campeonato Gaúcho. E em partes eu concordo, mas esse mesmo Inter fez uma boa Libertadores no ano passado. Foi eliminado da maneira que foi, dolorida, tudo que a gente sabe, mas todo torcedor consciente sabe que mesmo naquela eliminação, o Inter foi melhor do que o Fluminense nas duas partidas, mas não foi tão efetivo quanto. Enfim, o Inter mostrava um bom futebol ali e mostrou um bom futebol na reta final daquele Campeonato Brasileiro, contra times grandes, contra times de Série A. Liderou o Campeonato Gaúcho, tem somente uma derrota no ano, sendo com time reserva, e de uma hora para outra simplesmente desaprendeu e diminuiu tudo. Diminuiu a qualidade técnica dentro de campo, diminuiu a variação de jogadas, diminuiu aquele tesão que tanto elogiava que o Internacional tinha aqui no canal, aquele tesão de buscar sempre o gol, de buscar a vitória. De uma hora para outra, um time que era tão organizado, que atacava tão bem, que pressionava os adversários, parou de jogar. E isso para mim é muito estranho. Eu não consigo acreditar que a culpa é somente do treinador. E repito, como já falei outras vezes, Kudê tem culpa, e muita culpa. Afinal, quando o time inteiro não tá bem, quando não é somente um jogador ou outro que realmente tá mal, que pode acontecer, é culpa do treinador. Mas não somente dele, porque, repito, é o mesmo time que há não muito tempo estava jogando muito bem. Tinha uma das melhores campanhas do futebol brasileiro. Terminou o ano passado vencendo com vitória atrás de vitória. O que aconteceu? Por que o Inter de uma hora para outra diminuiu a intensidade? Por que o Inter de uma hora para outra parou de correr? Por que aquele Inter que era tão organizado de uma hora para outra se desorganizou? Tem coisa estranha acontecendo, torcedor colorado. Coisa que, e aqui eu não tô afirmando, mas baseado no que a gente tá vendo, coisa que talvez não esteja chegando no torcedor. Coisas que vão além do campo, porque não é natural esta queda de rendimento do Internacional. E aqui eu quero destacar um jogador e que eu sei que muita gente pode me criticar. Mas Alan Patrick, ele que sempre foi o maestro do time, ele que já foi cogitado em seleção brasileira, simplesmente vem decaindo. Alan Patrick, até a lesão de hoje, torçamos que não seja nada grave, mas até a lesão de hoje, nos últimos 4 jogos vinha caminhando em campo. Hoje, no primeiro tempo, foi constrangedor ver a atuação do camisa 10 do Internacional, que a gente sabe que pode muito mais e que tem qualidade para muito mais. Enquanto a gente via o Bernabé estreante hoje, marcando em cima, tentando fazer aquilo que a gente espera e sabe que os times do Kudê gostam de fazer, aquela marcação em cima do adversário, a gente viu um Alan Patrick lento, desinteressado, trotando em campo. O que tá acontecendo? Repito, isso não é tática. A vontade do jogador não passa pela tática. Ainda mais um jogador que a gente sabe que pode muito mais. Um dos jogadores de maior qualidade do Internacional.
o que aconteceu com o nosso camisa 10. E ele é somente um dos exemplos, mas o mais evidente, afinal, quando o Alan Patrick não joga bem, o time inteiro não joga bem. Enfim, acabou saindo lesionado no início do segundo tempo e nunca pensei que eu diria isso, mas por incrível que pareça, o Internacional melhorou o seu Alan Patrick. E melhorou um bocado. Criou muitas oportunidades, mas não conseguiu converter. Mas foi um time muito mais vivo do que na primeira etapa. Mas, repito, não conseguiu vencer. E isso é inaceitável, não vencer o Real Tomayapo. Para mim isso é um completo absurdo. É um time de quinto escalão. É um time fraquíssimo. É um time que aqui, repito, brigaria para não cair no Campeonato Gaúcho. Não tem desculpa para o Internacional não vencer. Mas que parece, torcedor colorado, eu quero até que tu comente se tu concorda comigo pelo que tu tá vendo. Que tem jogador ali fazendo corpo mole, parece. Que parece que tem jogador que ficou desinteressado, que simplesmente perdeu o interesse de jogar pelo clube ou jogar pelo treinador, como tantas vezes já falei por aqui, que era o elenco que jogava pelo seu treinador. Parece. E aí, se realmente isso tá acontecendo, é papel do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e do Magrão. O Magrão, que já foi tão elogiado por aqui, os dois chegarem no vestiário, dar uma prensa nos jogadores e no treinador e dizer, tá, o que tá acontecendo? Não é natural. Kudê, as peças que tu pediu chegaram. Tu tem as peças de qualidade aí. Por que esse time de uma hora pra outra parou de jogar? O que tá acontecendo? Alan Patrick ou fulano, ciclano, beltrano que tão mal? Por que vocês caíram tanto de rendimento? O que tá acontecendo? Só que pra isso o presidente do Internacional tem que ter culhões, tem que chegar no vestiário e tentar entender, antes que seja tarde demais. E vou repetir o que eu já falei algumas vezes por aqui, para quem ainda defende a saída do técnico Eduardo Cudê, e acredito que agora tenham mais pessoas do que nunca pedindo isso após esse resultado ruim. Sai ele, traz quem? Vocês já viram as opções que nós temos no mercado livres neste momento? Um fraco Filipão neste momento, um Luxemburgo que há muitos, mas muitos anos não faz um bom trabalho, um Lisca que nunca foi campeão de nada. E aí, tira o Cudê, nós vamos fazer o quê? Ou vamos ter que ir atrás de uma aposta no exterior? A gente não sabe. Ao meu ver, não é momento de trocar o treinador. Vou repetir. Mas que tem algo muito estranho acontecendo dentro do vestiário do Internacional, isso pra mim é muito claro. Que tem algo muito estranho acontecendo dentro do vestiário colorado. E isso é papel pra direção, pro presidente, pro Magrão chegarem, papo de homem, olhar cara a cara e dizer o que tá acontecendo. Isso tem que mudar, senão vai ter gente sendo afastada, senão o treinador vai pra rua, mas não pode continuar assim. O Inter tem qualidade e tem peças pra muito mais, e há não muito tempo mostrou isso. Mas enfim, nem tudo também foi ruim. Tem alguns destaques na partida de hoje, pelo menos ao meu ver. O primeiro deles, Bernabei. Bernabei entrou muito bem, com muita vontade, ajudou muito no ataque, se mostrou um lateral muito ofensivo e isso me agrada muito, e pelo que apresentou hoje, tá certo que a amostragem é pequena, mas a tendência é que pegue a titularidade do René. Outro que eu também gostei muito foi o Thiago Maia. O Thiago Maia que, aliás, saiu aparentando uma lesão. Só o que falta nós termos também a lesão do Thiago Maia. Já temos do Ener Valencia e podemos ter do Alan Patrick. É só o que falta. Mas gostei muito. Não se limitou a somente ser um primeiro volante marcador. Tentou muitos chutes de fora da área, que hoje é uma característica que o Inter não tem muito. Geralmente tenta os chutes fora da área mais com o Maurício quando é titular. E agora nós tivemos esta opção do Thiago Maia, que tentou algumas vezes por ali, que eu achei bem interessante. E outro que eu gostei muito foi o Wesley. O Wesley foi muito bem, foi o quebrador de linhas, deu muito trabalho para a defesa do Tomayapo, se impôs quase 100% do tempo, como tem que ser. Ao meu ver, esses três foram as gratas surpresas, as boas notícias, se é que nós temos alguma deste empate contra o Tomayapo. De resto, complicado. E o Borré, gente? Tudo bem, são poucos jogos, mas eu já havia trazido aqui no canal, antes de ele chegar, dizendo que era pro torcedor controlar um pouco a expectativa. E eu não tô dizendo que ele é um jogador ruim, antes que tu venha dizer aqui nos comentários que eu tô criticando. Longe disso, é bom jogador. Mas não é aquele craque que foi criada toda a expectativa, principalmente por parte da imprensa e canais identificados, que o Inter precisava urgentemente dele. Borré
nestes poucos jogos, não jogou bem. Hoje foi uma nulidade em campo. O Borré hoje parecia muito mais um zagueiro do Tomayapo, cabeceando para cima do que o atacante do Internacional. A amostragem é pequena, mas não é nada boa até o momento. E nós temos a lesão do Ener Valencia, o principal atacante do Inter. Então o Inter vai precisar que o Borré recupere o seu bom futebol, mostre um bom futebol, porque agora vem uma sequência grande de jogos. Serão mais 15 partidas pela frente em menos de 2 meses. Enfim, as coisas têm que se ajeitar. Não vou entrar naquele time da troca do treinador ainda, como já havia falado anteriormente, mas é inaceitável não vencer o Real Tomayapo dentro de casa. Repito, uma equipe semi-amadora. Acho que agora está muito mais a responsabilidade na direção do Inter de chegar no vestiário, de chegar no treino e se impor, colocar pressão tanto no treinador quanto no elenco, do que simplesmente interromper novamente um trabalho e recomeçar outro, principalmente com as peças que nós temos no mercado. Mas com esse desempenho pífio, com essa desorganização do Inter nos últimos jogos, esse desempenho é de time que vai brigar para não cair. O Inter não vai brigar para não cair, isso é óbvio, mas é um desempenho de time que vai brigar. Repito, acredito que não vai, muito pelo contrário. O Inter tem peças para brigar lá na frente, mas precisa se remobilizar e se reorganizar. O que nós estamos vendo nas últimas partidas é de um desinteresse, eu acho que essa é a palavra, de um desinteresse absurdo. Jogadores que simplesmente pararam de correr. Jogadores que simplesmente parece que perderam a vontade. E algo precisa ser feito. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui. O que tu achou do desempenho do Inter? Quais que tu acha que são os problemas do Internacional? Como corrigir? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!